Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Papo Pro. Eu sou Mário Fernandes. E eu sou Maurício Valente. E esse é o Papo Pro. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo Pro, uma produção da TMD. O episódio de hoje tem o patrocínio de RMC Contabilidade Consultiva, sua consultoria contábil aqui em Tailândia. TRR-FS, seu diesel de confiança. Centro de Negócios Fernandes e Valente. Você sonha, a gente realiza. Sicara Corretora de Seguros, faça sua cotação hoje. Açaí do Neto, da família Vida Boa para sua. Yuri Bike Shopper, sua bike do seu jeito. Real Norte Energia Solar, qualidade com preço justo. Atendemos em todo o estado do Pará. LF Hermes Construtora, construindo sonhos. E TMD Connect, a segunda edição do evento que mudou a forma como você enxerga o marketing Tailândia, está chegando, dia 4 de outubro, ingressos limitados e já à venda. Nosso convidado de hoje tem muita história para contar. Ele tem 46 anos em Tailândia, 31 anos ele trabalha no comércio, ele é o pai do Daniel, da Daniele, da Isabela, da Manuela e do Pedro, e o marido da Marta. Seja muito bem-vindo, senhor Francisco Farias, Nenê da Danilá, seja muito bem-vindo ao Papo Pro. Obrigado pelo convite, estar aqui conversando com vocês. Com certeza será uma conversa muito boa, onde vamos contar muitas histórias aqui de Tailândia. Obrigado da nossa vida. Isso aí, obrigado por ter aceito o nosso convite, obrigado por estar aqui no Papo Pro com a gente. Neném, como surgiu a ideia de criar a Danilá? Como foi criar a história da Danilá, né? Antes de criar a história da Danilá, tem a história de como chegamos aqui, né? Como que a gente chegou aqui em Tailândia? Tailândia estava começando, era exatamente 3 casas em Tailândia quando chegamos aqui. Então aqui, eu já fui, antes de ser empresário, eu fui muita coisa antes de ser empresário. Tipo, eu fui vendedor de leite, leite de gado, que vem bater na porta, entregar na garupa da bicicleta, aquele tamborzão de leite que mede, entrega na porta. Antes de qualquer coisa eu fiz isso. Depois, quando eu já fiquei de maior, eu fui trabalhar na Telepará, que era um posto telefônico que tinha aqui. Sim. Depois da Telepará, eu estando trabalhando na Telepará, me convidaram para trabalhar no Banco Itaú, que tinha Banco Itaú aqui. Fiquei no Banco Itaú, eu acho que 1 ano e meio, mais ou menos. Então, estando no Banco Itaú, me fizeram um convite para trabalhar no Correio, né? E aí no Itaú, por que a minha vontade de sair do Itaú? Porque inicialmente eu fazia um trabalho de atendimento, chamava balconista, era o cara que atendia no balcão do banco. Atendia os clientes e tal, era todo um trabalho que eu considerava um trabalho bacana de fazer. Sim. Aí lá um dia demitiram a faxineira, a pessoa que fazia o café, e disseram que a partir daquele dia eu ia ter que servir o café e fazer a limpeza. E eu naquele momento, não que esse trabalho não seja digno, mas naquele momento eu não gostei, entendeu? Eu não gostei daquilo e falei, não, eu não vou ficar, eu vou sair. E coincidentemente, naqueles dias estava havendo a possibilidade de abrir uma agência do Correio aqui. Sim. Abrir uma agência do Correio aqui em Tailândia. E na época, o Sebastião Mineiro era o cara que era, vamos dizer assim, o administrador da vila de Tailândia, recebia um dinheiro da prefeitura de Acará para conduzir esses trabalhos aqui. E o Sebastião Mineiro soube que eu tinha saído que eu estava saindo do Itaú. Sebastião Mineiro encontra comigo e fala, eu tenho uma oportunidade para ti. Eu estava acabando de sair do Banco Itaú. Sim. Tinha uma oportunidade para mim. Aí, pô, você estava saindo do emprego, o cara estava me oferecendo né? Corri para cima para saber o que era. Sim. Vai abrir uma agência do Correio aqui e tu vai para Belém para fazer um teste lá, um curso, um treinamento, e tu volta e toma conta da agência do Correio. Assim eu fiz. Fui para Belém, fiz a prova lá e voltei para cá. Nesse período, sim, já voltei contratado pelo Correio. Sim. O salário que eu ganhava no banco, o Correio era tipo 5 vezes mais.
Então já foi um negócio muito bom. Já estava feliz. Já estava feliz por aí. Aí comecei a trabalhar no Correio, que esse trabalho no Correio durou 10 anos. Né? Esse trabalho no Correio durou 10 anos. Quando eu, ainda estando no Correio, eu trabalhava, tipo, até às 18 horas no Correio. Depois das 18 horas, eu comecei a vender antena parabólica, que foi o primeiro produto que eu vendi. Sim. Antes até de ter loja. E essa antena parabólica era assim um negócio meio maluco. A primeira antena parabólica que eu vendi, o primeiro cliente de antena parabólica foi a dona Ivete, acho que tu até conhece, a dona Ivete da Paraçu, ali de frente do posto do teu pai. Sim. Ali a dona Ivete morava. A primeira antena parabólica eu vendi para ela. E como foi a primeira antena parabólica? Ela me adiantou o dinheiro. E eu, sendo funcionário do Correio, comprei na fábrica a antena parabólica. Entreguei para ela. Essa história é interessante, porque, na verdade, é o início de tudo isso. Comprei uma antena parabólica. Com o dinheiro de uma antena, ela me pagou o equivalente a 2 antenas. Sim. E eu entreguei para ela a antena. Na verdade, eu comprei 2 antenas com o dinheiro da antena dela. Sim. E comecei a vender antena. Eu ficava até às 18 horas No Correio? no Correio. Depois das 18 eu ia vender antena. Sim. Aonde foi o meu maior volume de antena parabólica que eu vendi foi na Agropalma. Eu saía daqui às 18 horas, carregava uma caminhonete emprestada, que era uma caminhonetezinha, não sei como é que é o nome da caminhonete, um Corsa, lembra Courier. que tinha um Corsa com carroceria? Era Corrier. Corria. Não era Courier. Na Pampa. Era um Pampa também não. Era Pampa era da Corsa, Ford. era um Corsa, picape Corsa. Aham. Era uma picape Corsa. Eu colocava várias antenas ali, ia para Agropalma. E lá trabalhava à meia-noite, 1 hora da manhã, voltava para cá. Não tem como falar disso. E não se emocionar, não tem. Com certeza, Legal. É uma história muito bacana. É quase a Starlink de antigamente, é a antena parabólica. É a Starlink de antigamente. Aí o que acontece? Com isso evoluiu muito rápido. Eu ia lá entregar essas antenas e eu ia lá no final do mês e trazia envelope de dinheiro. Sim. E era sério, não tem o cheiro do dinheiro novo que vem Sim. do banco? Aquilo lá era um negócio, quem não gosta de cheiro de dinheiro, né? Cheiro de cédula nova. Cédula nova. Aquela que sai Eu chega, sai trazia quente. envelope cheio de dinheiro novo, porque a Agropalma pagava em espécie. Sim. E aí, por que comentar isso? Isso é o início da história aí. Que ano é Que isso? ano Né? é esse? Eu ia perguntar que ano. Exatamente, que ano é esse, mais ou menos? Isso em 93, por aí, 92, 93. E aí eu entregava as antenas lá e ficava voltando para receber isso que era parcelado, e cada vez que eu ia, eu vendia mais, eu recebia. Essa tosse é Fica emocional. tranquilo. Não, fica tranquilo. E aí, o que acontece? Com isso, eu vi a necessidade. Tailândia não tinha loja de imóveis. Sim. Tinha um escritório de venda do Armazém Paraíba. E tinha o Antônio Chicó, que estava bem pouquinha coisa. Sim. E eu comecei a comprar essas mercadorias na Yamada. Imagina, o cara compra loja de consumidor final. Eu consegui uns descontos e tal, eu comprava na Yamada, eu ainda trabalhando no Correio. Eu ia num sábado, por exemplo, para Belém, corria, comprava, carregava um caminhão lá. E vinha embora para cá, acompanhando o caminhão, era caminhão de frete e tal. E cheguei aqui, tipo, não tem onde é o Bampa, onde é era o Santander? Sim. Ali onde era o Santander, foi onde eu abri um escritório pequenininho, e ali eu comecei a vender antena parabólica, fazer consórcio de antena parabólica e consórcio de geladeira, de bicicleta, do que tive de mercadoria. Comprava na Yamada, trazia para cá
E aqui, tanto vendia no consórcio, como vendia quem quisesse chegar e comprar para levar na hora para casa. Então, a história, o início, é exatamente isso aí. Sim. Com essa chegada de mercadorias e tal, e evoluindo nisso, o prédio onde é o Banco da Amazônia era o Correio. Sim. Já era meu o prédio alugado para o Correio, mas eu estava trabalhando no Correio e do lado tinha a lojinha que era Danisat, Sim. que antes era Danisat. E aí evoluímos com isso, que quando a empresa completou 5 anos, eu tinha 5 lojas. Abri uma loja por ano. Aí abri Moju, Igarapé-Miri, Abaetetuba, Tomeaçu e Tailândia, que dava as 5 lojas. Quando nós iniciamos aqui a construção desse prédio, estando muito afoito em construir e tal, né? Aquela vontade de construir, aquela velocidade danada, abrindo loja, construindo prédio, no final dos 5 anos, eu quebrei. Sim. Eu devia tanto que eu tinha uma opção. Ou eu fugia, ou eu encarava, entendeu a parada? Sim. E aí, eu pensei, se fugir, vão atrás de mim. Com certeza. Eu não vou conseguir me esconder. O que eu vou fazer? Eu vou parcelar essa dívida. Eu vou enfrentar o problema. Sim. E aí, nesse tempo, eu tinha um escritório grande, que era aqui no café, onde vocês passaram aqui no café. Ali era um escritório que tinha 200 metros quadrados, era de escritório. Era compra, era departamento de pessoal, era contabilidade, era todo mundo ali. E a última sala era minha, né? Então, assim, foi um sufoco muito grande. Se fosse atualizar para hoje, na época, eu devo ter ficado devendo aí uns 5 milhões, mais ou menos. Mas para quem tinha começado um dia desse, há 5 anos atrás, tinha montado 5 lojas, tinha construído um prédio grande, tinha se endividado em banco, tinha se endividado com fornecedor, tinha feito essa loucura com essa velocidade toda, que veio, tinha 5 milhões de dívida. Sim. Era uma loucura. Sim. O cara que era empregado, que trabalhava com alguma coisa pequena e que foi evoluindo ali, mas meteu os pés pelas mãos, se atrapalhou e gerou uma dívida de 5 milhões. Sim. E aí, o que foi feito? Foi dito o seguinte, aonde eu tinha loja que não tinha crediário muito grande ainda, que eu poderia fechar e trazer essa mercadoria de volta para cá para recomeçar, esse foi o pensamento. Sim. Fechei onde a loja tinha menos tempo, transportei as mercadorias para cá, fiquei sem comprar um tempo e fui vendendo essa mercadoria. Quer dizer, eu dei alguns passos para trás. Sim. E depois fiquei com 3 lojas só, que era Tailândia, Moju e Tomeaçu. E depois fechei Tomeaçu também, fiquei só com 2, que foi Tailândia e Moju. E fui pagar a dívida, fui correr atrás disso aí, fui pagar a dívida. E depois disso, eu equacionei tudo isso, organizei tudo isso e voltei a crescer de novo. Aí abri mais lojas de novo e foi caminhando por aí. Então o início foi essa turbulência toda, entendeu? Foi nessa época que mudou de Danisat para Danislar? Isso, quando mudou para Danislar, foi no ano de 2000. De 2000. 2000 ainda era Danisat. Foi, eu acho que em 2007. Por que a gente mudou para Danislar? Porque o pensamento inicial de Danisat era só produto antena parabólica e tal, né? Fazia alusão a satélite, antena satélite parabólica e tal. Quando a gente foi tendo mais produtos e tal, que equipavam a casa, né? Aí mudamos para Danislar, que foi em 2007, por aí. Inclusive, tem muito jovem assistindo a gente que não vai lembrar dessa época de Danisat, né? E também não vai muita gente até lembrar o que é uma antena parabólica. Que hoje em dia já é um produto que a gente vê cada vez menos, né? Menos uso a cada dia. Mas isso é bacana porque mostra, como o Maurício bem falou, era a Starlink da época, né? Que era o que te conectava com o mundo.
a antena parabólica que conectava com o mundo. E nessa época, ainda mais, Tailândia era completamente isolado, né? Não, e a antena parabólica era, vamos dizer assim, era status você ter uma antena parabólica na sua Era item casa. de luxo, né? Era um item de luxo. Você tinha uma parabólica, olha, fulano ali está enricando, ele já tem uma parabólica na casa dele. E Né? vamos lá, nós estamos falando aqui na época de 93. Um ano depois foi a Copa do Mundo de Copa de 94. Então, quem não tinha, ou então quem conseguiu adquirir uma antena, eu lembro que eu assistia a Copa do Mundo do vizinho, tu vai para casa do vizinho, todo mundo se juntava lá para assistir, porque eram poucas pessoas que tinham a possibilidade de ter uma antena parabólica e uma televisão. Era um sonho de consumo mesmo ter, né? exatamente. E a preparação era essa aí, que ia ter a Copa. E quando eu disse para vocês que um volume grande no início foi na Agropalma, que era justamente na época da Copa, né? Hoje, até hoje eu encontro, eu fui numa reunião um dia desse aqui na Cita e encontrei lá eu encontro várias pessoas antigas da Agropalma. E aí ainda tem algo que ficou meio... Eu não sei quem foi o primeiro, assim, eu disse para vocês a primeira cliente, né? Sim. Mas aparece para mim muitos primeiros clientes que chega para mim quando encontra por aí e diz, olha, a primeira parabólica que você vendeu foi para mim. Eu não vou deixar o cliente sem graça e concordo com ele na hora. Digo, olha, valeu, a primeira foi você mesmo. Mas já foram muitas primeiras parabólicas que vieram dizer para mim que ele seria o primeiro Às a vezes foi a comprar. primeira parabólica da vida do cara. Da vida do e ele cara que foi eu que associa, forneci, né? Ele Que eu associa forneci. isso aí. Exatamente. Isso é muito bacana. E isso dá pra gente também um retrato muito bacana de como era o comércio e como era o mercado de Tailândia nessa época, né? Era um mercado que ainda estava muito no comecinho e ainda faltava muita coisa, né? Só que teve essa visão de buscar algo que ainda não tinha na cidade, né? Hoje, conversando com as senhoras aqui que é dessa turma que chegou há pouco tempo, que é do agro e tal, elas estavam conversando, elas conversando e a minha mulher, a Marta, a gente estava batendo papo com elas. E aí, o que as pessoas chegam hoje aqui e dizem que aqui é um lugar de oportunidade. Sim. Hoje ainda é de oportunidade. Agora você imagina 30 anos atrás, o que era esse leque de oportunidade que você não tem, sabe? Quem vê empreendedorismo em tudo, enlouquece. Porque você vai dizer, puxa, mas tem essa oportunidade, tem essa. Então você poderia escolher aonde você ia atuar ali com 1000 oportunidades. Sim. Voltando só um pouquinho na conversa aqui, quando eu fui sair, quando eu ainda estando no Correio, que eu pedi para sair porque eu já tinha uma atividade que era muito mais rentável para mim, e eu estava enxergando o resultado ali com velocidade, a pessoa que era o diretor na época, que é o diretor da área que cuidava do interior, eu fui conversar com ele em Belém, e aí ele dizendo para ele que eu não ia mais trabalhar, que eu estava ali para pedir as contas e tal, e ele disse, não, rapaz, quem não, todo mundo quer um trabalho no Correio, você tem estabilidade, você tem plano de saúde, você tem... E deu lá mil motivos para trabalhar no Correio. E eu muito decidido do que eu não queria mais, né? E ele insistiu, e eu falei, tá bom, eu vou te dar mais uns dias aí, mas vai pensando em alguém para mandar para lá. Vim embora, eu não aguentei os 30 dias que ele pediu, voltei lá de novo com a carta já assinada, né? Feita aqui, eu não quero, eu não posso, não dá mais espaço para mim fazer isso. Eu estou em outra atividade que é muito melhor e tal. Então, assim, quando você tem um espírito empreendedor, mesmo que fala mais alto, não tem como tu ficar quieto, não tem como tu falar, eu estou tranquilo com isso aqui, eu tô feliz só com isso aqui, né? Sim. Você sempre vai estar buscando algo mais. E esse buscar algo mais trouxe a gente até aqui. Quando foi o início que você me perguntou sobre o início da Danisla, e eu voltei lá para o início mesmo. Então, assim, a gente desde o início foi referência para muita gente. Sim. Quando a gente construiu um prédio aqui que para muitos era loucura, a gente construiu um prédio grande, uma loja com 3 pisos. O primeiro era supermercado, o segundo era móveis e eletro, o terceiro era confecção e calçado, uma loja com 30, tipo, ar-condicionado, a loja toda refrigerada, com vidro,
que o vidro assustava, e assusta até hoje. Até tem gente hoje. que tem problema com vidro, É. e alguém chegava para mim e falava, se colocar vidro aí vai espantar os clientes e tal. E eu findei tirando o vidro depois. Sim. Coloquei cortina de ar e tirei os vidros. Mas assim, a gente estava muito à frente. Sim. O que poderia acontecer com a Tailândia, que é o que tem hoje, né? O que aconteceu dias atuais, a gente já estava fazendo isso há 25 anos atrás, a gente já estava fazendo isso. Então, assim, o que o comércio melhorou ao nosso redor, Sim. entendeu? Com certeza. Tipo, você faz uma loja melhor, o teu vizinho se espelha naquilo, quer fazer melhor, o outro fazer melhor. E criou, assim, vamos te falar que a Danisla, ela deu um rumo para o que seria a melhoria das lojas, do que seria... E a gente vê hoje o comércio como é, né? Sim. Então a gente meio que ditou isso lá atrás e as pessoas acompanharam. Foi legal. Eu lembro quando o senhor inaugurou esse prédio aqui, que era isso que o senhor está comentando, tinha lanchonete no segundo piso e tal, e o pessoal chamava de shopping da Tailândia, né? Era um O shopping. pessoal chamava de shopping da E era Tailândia. Danisla Shopping o nome na época. Danisla Exatamente. Shopping. Eu lembro bem disso, porque eu lembro que eu comprei meu Nintendo 64, vocês, minha equipe, todo mundo milênio aqui, todo mundo Não sabe, novinho, né, vocês não sabem nem o que é um Nintendo 64, mas eu comprei meu Nintendo 64 aqui, comprei meu primeiro violão aqui, aqui onde era, na época, o Dansat Shopping ainda, e eu lembro o quanto que isso foi comentado na cidade na época. E isso, 2000 e quanto? 2000, no começo dos anos 2000, Sim. e o quanto que isso foi comentado na cidade. Né? E foi realmente uma revolução dentro do comércio. E foi exatamente o que o senhor falou. Depois as outras lojas acabam se espelhando e querendo crescer mais. Isso é muito bom para o mercado local de uma maneira geral. Quando tu eleva o nível, todo mundo é obrigado, se sente compelido a elevar o nível também. E todo visionário é tido como louco. É verdade. O cara olhava para aquilo, um esqueleto gigante aqui, que depois eu vou até te dar algumas fotos, um esqueleto gigante aqui de construção, com vários pilares aí subindo, e o pessoal, qual é desse cara? O que ele vai fazer com isso aí? Porque o comércio não era tão grande. Sim. E aí aqui, tem uma foto guardada aí, que saindo aqui, onde é o Banco da Amazônia, a loja, na verdade, começou nesse prédio onde é o Banco da Amazônia. Sim. E no piso de cima, já era 2 pisos a loja, e de lá você enxergava, olhando para o lado da Travessa Moju, você enxergava muito mato, que eram os terrenos abandonados, uma casa que até hoje ela existe aí do lado da loja que o cara não queria me vender, que é esse canto bem aí do lado do hotel. Sim. Essa casa já existia aí quando a Danisla era só 2 pisos aqui onde é o Banco da Amazônia. E quando eu comecei a construir, que eu enchi essa rua aqui da lateral de material de construção, e era um negócio grande, era grande. E o prédio é grande. Ainda é grandioso mesmo, o prédio é para grande. 2025. O prédio é grande. Então, se tu pode ver se ele é grande hoje em 2025, imagina, tu comparando com o comércio, como cresceu muito, ele é grande. Imagina isso 25 anos atrás, Sim. Né? Então, assim, só que era algo pensado a longo prazo. Cara, essa ideia do hotel, que ainda hoje, ainda está por terminar, lá quando começou o prédio já era a ideia de loja, no piso de cima, nos pisos acima, fazer um hotel com saída pela lateral, como é hoje. Então, assim, um negócio que às vezes está só na cabeça de quem idealizou. Então, quem está de fora fica imaginando, que loucura, esse cara é louco fazer esse negócio desse tamanho todo aí. Mas, assim, pode até ter um pouco de loucura, né? Sim. Mas eu nunca vi dizer que alguém muito em cima da linha, muito correto, muito certo, que não tenha problema nenhum, tenha evoluído em alguma coisa. Eu acredito que não. É exatamente a visão do empreendedor no geral, o visionário. Se tu não se arriscar, tu não consegue crescer. E é exatamente isso que eu vejo que foi a minha pergunta posterior. Foi esses teus maiores desafios naquela época, no início, no Danisat? Foi esses os maiores desafios que você encontrou aqui? Eu posso te falar que, assim, inicialmente pode ter sido uma ideia de falar, olha, eu vou fazer isso aqui para melhorar a renda. Mas como eu sempre fui um cara que, até hoje, aonde eu for,
Se eu estou viajando, aonde eu for, a minha mulher testemunha disso que eu falo isso para ela direto. Aonde eu vou, eu só vejo, eu não estou passeando só. A minha cabeça está rodando o tempo todo e pensando em oportunidade. O que eu posso trazer para cá? O que eu posso copiar da onde eu vi aí afora para a Tailândia? O que eu posso fazer de melhor lá? O que eu posso levar para que o nosso povo tenha acesso a isso? Então, isso aí é a pessoa que é assim, né? Sim. Então, eu hoje tenho 60 anos. Quando eu comecei, eu tinha 29. Então, o que eu pensava lá com 29, ele só potencializou, entendeu? Sim. Não é que eu agora com 60 anos eu vou falar, eu tenho 60 anos, eu construí isso, ou construí aquilo, eu vou ficar tranquilo. Não. Eu acho que o espírito empreendedor fala mais alto, entendeu? Tipo, o cara tá fazendo, e eu comentei, não sei se eu comentei um dia desse aqui numa conversa, que assim, numa palestra que eu convidei aqui o pessoal de artesão e tal, e vieram aqui comigo, a gente conversando sobre empreender, sobre como foi esse início, igual vocês perguntaram e tal. E assim, a vontade de fazer e de ver acontecer, ela é muito maior do que um cálculo para chegar no lucro. Sim. Certo? Então a realização de construir, de fazer algo se tornar real, ela é muito maior do que pensar se aquilo daria lucro ou não. Na verdade, a construção ela é o andamento. Eu li recentemente uma frase que foi marcada, que é o inconformismo positivo. O que é? Tu já chegou a um lugar, ponto, que as pessoas olham de fora e falam, não, o neném já está bem. Porém, eu ainda não estou conformado porque eu quero melhorar, ainda quero algo mais. E o fato... o que a gente vê, muita gente que ainda trabalha na parte do empreendedorismo, que é grande, que por mais que não é que já chegou... O legal não é a chegada, o legal é o caminho. A gente se diverte no caminho. No caminho. E o que me deixa hoje assim, me faz pensar, por ser muito empreendedor, e eu já há muito tempo quero que os meus filhos também sejam, mas hoje, aos 60 anos, eu não quero só que esse empreendedorismo que eu sinto, que eu gosto, que eu faço, fique só comigo e com a minha família. Eu quero ir além com isso. O que eu quero ir além com isso? Eu quero ajudar as outras pessoas a empreender. Eu sempre fui apaixonado por microcrédito. Eu acho que o microcrédito é um caminho que pode fazer um espírito empreendedor que está congelado em alguém aí, se potencializar e tornar realidade. Entendeu? Então, qual é o meu sonho hoje? Meu sonho não é crescer mais a empresa e fazer mais coisas para a empresa. O meu maior sonho hoje é dividir com as pessoas aquilo que eu posso, aquilo que eu aprendi, para que eu possa fazer com que pessoas mudem de vida e melhorem de vida usando o potencial delas. Eu só vou, talvez, ser uma partida ali para clarear a ideia do cara. Sim. E dizer para eles que é possível, porque para mim foi. Sim. E é isso que eu digo para quem trabalha comigo. Tu trabalha para mim hoje, tu é meu funcionário hoje, mas amanhã tu pode ser patrão de alguém. Tu pode melhorar de vida, tu pode empreender, tu pode melhorar, só depende de você. Agora, para isso, precisa ter muita persistência, muita coragem, não ter medo de dever, não ter medo de arriscar, porque se tiver medo, então, seja funcionário público, faça um concurso, né? Vá ser juiz, vá ser promotor, vá ser delegado, entendeu? Porque assim, se você for medroso, e o que se adquire ao longo de muito tempo com experiência, que a idade te vai dando mais, vai te deixando mais seguro daquilo que você já viveu, daquilo que você aprendeu a fazer, é você não ter medo de nada, entendeu? Sim. Arriscar
Arriscar é não saber o que tem do outro lado dessa parede. Ninguém vai saber, está fechado aqui, não está? Sim. Então arriscar é assim. A pessoa que é muito calculista, que anota tudo, que é muito de previsão, que quer saber as previsões todas, dificilmente ele vai crescer. Dificilmente. Dificilmente, porque assim, muito calculista, ele vai ter medo de arriscar. E ele não vai crescer. Sim. Entendeu? Eu te digo que se não for meio louco mesmo, não cresce. Você não vai para lugar nenhum, entendeu? Essa é a parada. Como eu estou com a gente aqui contando aqui a sua história, o senhor contou do problema que o senhor teve, como o senhor contou, o senhor quebrou. Mas a minha pergunta não é relacionada só a isso, não é relacionada especificamente a isso. Em algum momento, por qualquer problema, qualquer obstáculo no caminho, o senhor pensou em desistir do empreendedorismo, voltar ao emprego anterior e seguir por outros caminhos? Ligar pro correio de novo. Ligar pro correio, quero voltar. Está no sangue o empreendedorismo, não tem jeito. Entendeu? Então, assim, eu mesmo quebrado, quebrado que eu digo que o cara que começou a empresa com 5 anos, ele deve 5 milhões. E imobilizou. O que me fez quebrar? Imobilizar. Sim. O que é que me fez quebrar? Esse prédio aqui. É o momento que tu passa a ter muito patrimônio e pouca liquidez. E aí eu sempre pensei o seguinte, eu tenho que torrar o que dá para torrar para me reerguer. Sim. E tem mais. Eu conversando com alguém um dia desse aqui sobre isso, eu recebendo uma visita aqui do pessoal de um banco, conversando, e eu falei para ele sobre, eu fiquei devendo, quando eu quebrei, eu fiquei devendo para um banco 17 anos. 17 anos eu briguei na justiça, eu administrativamente com o banco e fiquei para não perder o patrimônio. E o que era o patrimônio? O que me fez quebrar, que era o prédio que eu tinha gasto todo o dinheiro que tinha ganho nele e ele era a garantia do banco. Sim. Eu confesso para vocês que eu fui dormir muito muitos dias, ninguém nem sabe disso, eu vou falar agora. Eu saí daqui, eu saí do prédio achando que estava perdido, muitas vezes, mas pensando assim, se alguém arrematar, se o banco conseguir ganhar na justiça e arrematar. Então, te juro, muitas vezes eu saí achando que estava perdido. Mas isso, traz água para mim, Pedro. Mas isso só acontecia no final do dia. Entendeu? Sim. Durante o dia, tava com aquela energia. Durante o dia eu estou trabalhando, eu estou correndo atrás de noite, na hora de ir embora. Cai a ficha. Na hora de ir embora para casa, caía a ficha de que pode ser que eu perca isso aqui. Pode ser que eu perca. Sim. Mas, no dia seguinte, de manhã, Tem que trabalhar tudo de novo. eu preciso trabalhar até mais. eu preciso trabalhar, porque não vou deixar dar errado, eu não vou deixar dar errado. Então, assim, quando você quer e você é determinado, não vou dizer para vocês que um medo, todo mundo tem medo de alguma coisa. Eu disse agora há pouco que essa idade eu não tenho medo de mais nada. E realmente agora eu não tenho mais. Sim. Passei por algum medo, né? Mas vamos lá, se eu hoje, falando de pessoa que é empreendedora, se eu perdesse tudo hoje, eu começaria tudo de novo. Era isso exatamente o que eu ia comentar. Eu acho que assim, vou fazer uma colocação, esse mix de emoção, que é uma história muito bonita, uma história construída aí no passado do tempo, e a gente sabe que, tu fez um comentário que um cálculo aí de 5 milhões. Quem está assistindo hoje, em 2025,
nós estamos falando que nesse tempo que ele está comentando, que o dinheiro valia muito, o dinheiro valia muito mais, digamos... Eu calculo que 25 anos atrás, 5 milhões é mais ou menos 50 milhões. 50 milhões. Então, assim, o tempo que o dinheiro valia, a gente já ouviu essa colocação. Então, assim, esse mix de emoção, e a gente percebe, sabe, percebendo a tua trajetória, que se acontecesse alguma coisa com o teu patrimônio do prédio, ou, como a gente comentou, se tivesse acontecido alguma coisa de ruim, a gente sabe que a tua força, o teu trabalho, a tua dedicação, tu iria levantar de uma outra maneira, como a gente já viu várias histórias aí de pessoas que tiveram problemas no tempo passado e lutaram, persistiram e se reergueram novamente. A gente vê a tua dedicação até hoje. Hoje o Nenê, com 60 anos, que você comentou, ainda está aí à frente, enxerga negócio, enxerga probabilidade, enxerga trabalho em todo lugar que você vai. E isso faz com que você goste disso, isso é meio que viciante, na verdade, entendeu? Tipo, eu falei há pouco que a realização, ela é algo maior que você, entendeu? Você faz, você realiza, mas você quer realizar mais, entendeu? É uma sensação boa isso. Então, assim, por isso que eu falei agora que o meu maior desejo hoje é dividir isso com as pessoas, porque se eu puder dividir isso, eu tenho certeza que o bem que fez para mim ser empreendedor, esse bem vai atingir outra pessoa. Sim. Ela vai acordar, entendeu? Então, às vezes, assim, eu tenho uma ideia de falar demais, porque eu gosto de falar disso. E por gostar de falar disso, às vezes eu fico falando mais do que devia. Mas, assim, o fato de que você ter... Eu conversando ontem com o gerente regional do Sicredi, fazendo propaganda para o Sicredi aqui. Eu conversando com o gerente do Sicredi esses dias e falando sobre pequenos negócios que Tailândia tem e o potencial que Tailândia tem de crescimento e essa coisa pujante que é aí, o comércio ferve, né? As pessoas e tal. Então, assim, a oportunidade é infinita, né? Não vou falar de produção aqui para exportar para outros lugares, não. É produzir algo que aqui mesmo consome, que o dinheiro fica aqui mesmo e que todo mundo fica feliz, todo mundo resolve, melhora de vida aqui. Então, assim, empreender não tem limite, né? E numa cidade como Tailândia, aí que é bom, porque aqui é perfeito, aqui é maravilhoso o comércio, aqui todo mundo cresce, todo mundo ganha dinheiro. Então, o que falta, às vezes, é a gente ajudar um direcionamento melhor para que a pessoa acorde, né? Às vezes estava ali, a oportunidade estava na porta dela, porque a minha visão, a sua visão, pode ser diferente da mesma coisa. Mas se a gente se ajudar aqui com informações, esclarece para todo mundo. Sim. Né? Então, aqui em Tailândia, por exemplo, eu sempre defendi os pequenos negócios, entendeu? E por que não fazer de Tailândia um polo de confecção, por exemplo? Sim. Que teve tantas cidades aí que evoluiu muito nisso. Se você for ver Santa Cruz do Capibaribe, que é lá no meio do Nordeste, onde não tem nada. Várias cidades de Santa Catarina, que a gente inclusive já foi lá, foi eu e a Marta lá visitar algumas fábricas, algumas coisas lá. Então, assim, quanta coisa boa que aconteceu lá no meio do nada. Aqui a gente tem mão de obra, a gente tem facilidade para expandir onde quiser, tem terreno, tem facilidade, tem mercado aqui próximo que pode pensar em atender um mercado aqui próximo, né? Então, por que não reunir com essas pessoas? Por que não discutir com elas o que falta para a gente alavancar isso? E fazer esse empreendedorismo que talvez está aí guardado dentro de cada um, a gente despertar isso e fazer de Tailândia aí um grande polo. Não me veio a ideia aqui de confecção, mas pode ser polo de calçado, pode ser de confecção, pode ser de qualquer outro segmento que as pessoas possam trabalhar aqui e o comércio local consumir e não ter fronteira. Manda para o mundo, manda para onde quiser. Inclusive essa questão de mandar para o mundo que você está falando aí, Tailândia é muito privilegiada na localização também, né? A gente está no meio de uma das principais vias rodoviárias do estado, né, que é a PA 150 aqui, que liga Belém a Marabá, e a gente está próximo do porto de Barcarena.
é muito próximo do Porto de Barcarena. Então, esse escoamento de produção também ele é facilitado aqui em Tailândia por causa disso. Isso também é um privilégio muito grande de Tailândia em relação à localização. Essa localização, geograficamente falando aqui, a gente tem um monte de cidades menores aqui ao redor que já vem para cá, já usa o comércio daqui. E qualquer segmento que a gente pensar hoje, Tailândia é mais forte do que qualquer uma outra aqui perto. Sim. Então já tem essa vocação de ser uma capitalzinha aqui da região, né? Sim. E assim, não tem limite. Essa proximidade do porto que favorece aqui o comércio de grão, as pessoas que produzem grão no Mato Grosso, que produzem no Maranhão, que produzem em Santarém, tem porto lá mesmo. Mas essa região toda aqui vem do Mato Grosso para embarcar aqui a 180 quilômetros da gente. Então nós temos toda uma condição de transformar isso aqui na melhor cidade do Pará. Com certeza. É só a gente querer. Com certeza. Agora a gente vai passar um pouquinho para uma outra parte, que é a parte de expansão. O senhor começou a contar a história dessa expansão, que logo no começo já foi para outras cidades e tal. Hoje a Danisla, da forma como ela trabalha, o senhor está além de Tailândia, o senhor está em Palmares, em Barcarena, em Moju e em Forquilha, tá certo? Tailândia, Palmares, Moju e Forquilha, Moju, isso? Forquilha e Barcarena. E Barcarena, Barcarena. Isso, exatamente. Como surgiu a ideia e como foi que o senhor fez essa expansão acontecer de uma maneira saudável, de uma maneira que foi equilibrada e o senhor conseguiu levar a Danisla para essa cidade? Como eu disse inicialmente, eu primeiro expandi sem base para fazer isso, porque me deu problema da imobilização, eu tive que recuar. Quando eu recuei, mas na verdade todas essas cidades tinham potencial da gente estar lá. Sim. Nós ficamos sem condição de atender por conta do problema da quebrada que a gente deu. Sim. E a quebrada só tem uma explicação, foi a imobilização dentro de a gente não tinha capacidade de imobilizar daquele tanto, né? Mas depois, já trazendo para a normalidade, nós voltamos aí. Por que voltar para as cidades que a gente já teve antes? Porque já tinha uma história lá, já tinha clientes lá. E mesmo a gente tendo saído dessas cidades, a gente continuou atendendo lá os clientes por telefone, que ligavam, que a gente mandava entregar. Então, o que fez? Não adianta a gente crescer também de qualquer jeito, né? Tem quem crescer atendendo com qualidade, podendo entregar no prazo, podendo fazer, deixando o cliente satisfeito. E a grande ideia sempre foi fazer na Danisla um ambiente que as pessoas gostem de vir, não só na hora de comprar, mas vem aqui bater um papo, vem aqui tomar um café, vem visitar, e aí o negócio pode surgir daí. Mas a ideia era criar esse ambiente, sempre foi em todas as lojas essa. Então assim, por onde a gente expandiu, que a gente tem loja hoje, até o momento é manter essas lojas funcionando onde estão, melhorar elas em itens que já pode ser melhorado, mas é manter elas lá e depois a gente diversificou. Nós temos o Casarão, que é nosso, que é uma loja de material de construção, né? Nós temos também, que é uma área que já era nossa há muito tempo, Bela Vida Empreendimento, que é um loteamento, que tem aqui na entrada da cidade, temos o loteamento lá. E tem também aqui onde a gente está, que é o hotel, né? Que o hotel já funciona há 8 anos, né? Mesmo a obra não tendo acabado ainda. Então, assim, é um negócio muito pé no chão hoje, porque a gente vai fazendo conforme as condições dão. Então, mas assim, essas empresas todas nossas, com a clientela que a gente já tem, com o mercado que a gente já está atuando, a ideia hoje é seguir com essas lojas funcionando, né? E um próximo passo de expansão seria entrar no ramo de construção de casas, né? Que seria no Bela Vida Empreendimento. Essas outras lojas estão funcionando bem. O hotel aqui a gente ainda está construindo, que mais na frente vai estar, quando a gente fechar a construção toda aqui, vai ficar um total de 66 apartamentos, que vai atender muito bem aqui, né? Porque hoje as vagas de hotel em Tailândia, elas não são suficientes para o fluxo que tem, entendeu? Então a gente acredita que, concluindo aqui, a gente já vai conseguir atender um pouco melhor, mas esse público aí que a gente está deixando de atender por falta de apartamento. Com certeza.
Neném, o que você acredita que foi essencial para a Danilar prosperar no decorrer aí desses 30 anos? O mais importante de tudo, é acreditar no que tu faz. Quem quiser duvidar, o mundo pode duvidar, você não. E cada vez que alguém duvidou da minha capacidade em qualquer coisa que eu vá fazer, isso é meu. E a Danilar é a minha cara. E o meu sobrenome é Danilar, porque virou apelido Neném da Danilar. Então, meu nome é Neném, meu sobrenome é Danilar, entendeu? Quem é que conhece Francisco Nascimento Farias? Poucas pessoas. Sim. Quem conhece o Neném da Danilar? Então, assim, a Danilar sou eu. Sim. O Danis Hotel sou eu, o Casarão sou eu, a Bela Vida Empreendimento sou eu. Então, assim, o acreditar tem que ser, respondendo o que você perguntou, o acreditar naquilo que tu está fazendo, tu tem que ter tanta segurança naquilo que o mundo pode duvidar, tu não. E quando tu acredita, se tu te mantém acreditando, tem uma persistência aí, não é? E quando, ao longo desse tempo, eu tenho um funcionário que está comigo, a Daniela tem 31 anos, eu tenho um funcionário com 28 anos comigo. Então esse cara acreditou, está aqui comigo. Ao longo do tempo, trocou muita gente, né? Alternou muita gente aí. Sim. Mas assim, quando eu percebo que tem alguém no time que está duvidando muito, ou está cheio de criando problema, a gente conversa, acerta tudo com ele. Meu amigo, se você tem um outro projeto, boa sorte para você. Porque o meu é esse aqui, e quem está comigo é o nosso, é esse aqui, e bora seguir junto. O projeto é nosso. Se você não se inclui nele, você vai ser convidado para ser retirado. Mas enquanto você está aqui, o projeto é nosso. E a persistência de fazer dar certo, basicamente mesmo é acreditar. Acreditar mesmo profundamente. Bom, e ao longo desses mais de 30 anos aí de mercado, a Danilar, ela construiu uma imagem de confiança. Né? As pessoas confiam e sabem da retidão, sabem da seriedade do trabalho. Né? E o que o senhor atribui a essa imagem de confiança que a Danilar conseguiu construir ao longo desses anos? Eu tenho uma história interessante com relação à confiança. Quando alguém vem comprar um produto aqui, e ele não está comprando uma televisão aqui, é uma caixa preta, né? Que se desliga da tomada, não tem beleza nenhuma. Então ele vem comprar o conforto, a qualidade de uma imagem, ele vem comprar um entretenimento para a família dele. Então, quando aquilo deu algum defeito, o meu papel é resolver. Então, essa relação de confiança, ela cresceu quando eu resolvi o problema, independente de mandar o cliente para assistência técnica, mandar um terceiro resolver o problema. Eu resolvi o problema. Eu resolvi o problema ou consertando ou substituindo o equipamento e tendo uma relação muito próxima do cliente quanto a isso. Eu, às vezes, me dava mal quando eu perguntava para o cliente na rua, até parei de perguntar. Eu perguntava para o cliente na rua, por exemplo, eu vendia antena parabólica. A antena parabólica tem um ajuste da antena para poder dar uma qualidade de imagem. E eu tinha mania de encontrar o cliente na rua e perguntar, ô, seu João, e aí, tudo certo? Não, está chuviscando muito a minha TV. E aí eu mandava lá regular e tal e tal. Mas eu digo que deixei de perguntar porque, na maioria das vezes, eles nunca estavam satisfeitos, entendeu? Tipo, era um chuvisquinho lá no canto da TV e aquilo era normal. E eu tinha que mandar técnico lá e tal. E um cobrador uma vez chegou para mim com um jeito de quem estava fazendo uma grande coisa. Ele foi receber na casa do cliente e lá o cliente pagou um valor a mais para ele enganado. Sim. E o cobrador chegou para mim muito animado, mas demais, chegou para mim e falou, olha, o cliente pagou, ainda pagou mais isso aqui, nós ganhamos isso aqui. Eu falei, nós não ganhamos isso aí. Você vai voltar agora e vai devolver o dinheiro do cliente e vai outro funcionário acompanhando você para ter a certeza que você devolveu e vai pedir desculpa para ele que você se enganou na contagem do dinheiro e que nós não estamos aqui, nós estamos aqui para atender bem e receber aquilo que é devido para nós.
mas nem um centavo a mais a gente não quer de cliente nenhum. Então, com isso, a gente manteve uma relação muito justa. O que eu vendi, você me paga. Quando o cliente vinha pagar que tinha problema de juros pelo atraso, a gente sempre negociou e negocia até hoje, retira juro e faz o que tem que fazer para deixar o cliente satisfeito. E criou essa relação de confiança por essa proximidade e por dar a solução do problema quando eles traziam o problema, entendeu? Sim, com certeza. Eu acho assim, foi muito bem colocada essa pergunta, porque diferente de algumas lojas que não tem o proprietário à frente, eu sei que se eu vier comprar aqui na Danilar, eu tenho sempre a pessoa neném à frente. Então eu sei que é uma pessoa que é próxima. Quando a gente coloca o nome do proprietário como a imagem da marca, eu sei que se der algum problema, rapaz, eu vou procurar o neném e vou conversar com ele. Ó, neném, aconteceu isso, como você comentou. Digamos, eu atrasei com um boleto. Eu sei que eu posso ver, ô, neném, me ajuda aí, tira o juro lá, que eu possa quitar com o meu compromisso. Então, assim, a imagem do neném traz credibilidade para a tua empresa. Tu enxerga isso? Eu enxergo isso, e isso funciona tão bem que as pessoas chegam aqui e têm orgulho de dizer desde quando eles são clientes. Sim. Entendeu? Então, eles contam lá para mim não, conta aqui embaixo na loja para um vendedor que é novato, alguém assim, olha, o cliente fala para o vendedor novato, deixa eu te falar, tu sabe há quanto tempo eu sou cliente aqui? Dá uma olhada aí no teu computador, que é assim que eles falam, né? Dá uma olhada aí no teu computador, desde quando eu sou cliente aqui. Aí que surge aquela história do cliente falar, eu fui o primeiro que comprei a parabólica, entendeu? Então, assim, olha, não é toda empresa que consegue ter o cliente se orgulhando de ser cliente dela. É sempre a gente se orgulhar de ter o cliente como nosso cliente. Agora, o cliente se orgulhar de ser teu cliente, isso são poucas empresas que conseguem isso. Com certeza. Entendeu? E a gente conseguiu isso. E tu sabe que alguns chegam aí e dizem, eu quero ver ele, cadê ele? Cadê ele? Alguém me avisa que eu desço ali e vou lá cumprimentar, tomar um café. Isso é muito bacana, é muito, muito bacana. E faz parte da história, né? O que eu acho bacana é exatamente isso. Eu vou fazer uma comparação com uma empresa que ela não tem tanto uma ligação pessoal, não tem a pessoa à frente. Digamos, eu tenho um relacionamento com um banco e eu sou um número para o banco. Sim. E aconteceu alguma coisa e eu não consegui honrar e aquilo ali, enfim, o banco não consegue me ajudar, eu entendo a colocação do banco. E quando aquilo acontece com uma empresa que, como você comentou, tem uma pessoa à frente, e ele comentou com orgulho, ele falou, poxa, eu sou cliente do Neném desde que o Neném abriu. E aí tu consegue fazer alguma coisa, claro, mediante a empresa, que tu pode enxergar esse cliente, ele é visto exatamente com isso. Ele é visto como uma pessoa que compra tem um tempo antigo, compra desde antigamente, e isso para ele traz cada vez mais orgulho. Porque ele faz, tanto a Danilar faz parte da história dele, quanto ele faz parte da história da Danilar. É um negócio interessante, que coisa pequena que você faz para o cliente. Pequena. Vou te dar um exemplo aqui. Antes de a internet ser o que é hoje, eu mandava uma carta do tamanho desse papel aqui para o cliente de aniversário. Uma mensagem bonita de aniversário. Uma mensagem bonita. E lá no rodapé da carta tinha uma vantagem para ele pelo período do aniversário, durante o mês de aniversário. Hoje a gente manda mensagem, manda WhatsApp, manda mensagem de texto, né? A gente não manda mais o papel. Mas quando mandava o papel, as pessoas guardavam aqueles papéis em casa e diziam, olha, se aconteceu uma vez ou outra, esse ano não mandaram o meu cartão de aniversário. E vinha cobrar isso de um jeito que eu tinha que fazer alguma coisa para compensar. O que eu fazia para compensar? Olha, não levaram, mas vai levar um presente. E ali pegava um ventilador, um liquidificador, algum produto de baixo valor ali, mas para deixar o cliente satisfeito. Sim. E ocorreu muito aqui também de um cliente chegar para mim e falar, olha, eu já sou cliente aqui há muito tempo, já compro há tantos anos e eu acho que eu mereço um presente. E se me encontrar lá na loja e falar isso, eu rapidamente, está aqui o seu presente, entendeu? E já dava o presente para o cliente. Então, assim, a Danilar, o Neném da Danilar e os seus clientes têm história. Sim. Entendeu? Então, ninguém... Fala da história, chora. Não tem ninguém que consiga, tipo, mudar isso. Sim. Né? Porque a gente não deixa mudar.
Quando eu chego ali que tem algum problema ou outro, que algum cliente está reclamando, a minha orientação é resolve, eu não quero saber quanto custa. Porque quanto custa um cliente? É imensurável. Aquele cliente satisfeito, quanto que ele é favorável a mim, contando histórias boas a meu respeito? Sim. Então eu não tenho o que dizer, é uma televisão de 50 polegadas, eu vou trocar e dar outra nova. Pode dar outra TV para o cliente. Pô, tem jeito Essa aí eu conserto, eu vendo mais barato, né? O que importa é a satisfação do cliente. E o grande segredo de qualquer negócio, né? Vocês também são comerciantes, qualquer negócio, cliente insatisfeito volta? Não, ainda fala mal. Ele fala mal. Então, se eu tiver um cliente satisfeito, às vezes, funcionário meu mesmo, que está comigo há muito tempo, não porque não pode, a gente vai ter prejuízo, porque, né, inventa uma história, eu falo, tem prejuízo maior do que perder ele? Né? É verdade. Tem prejuízo maior do que perder o cliente? Não tem, entendeu? Então, assim, se você acredita, é persistente, respeita seu cliente e ainda cria um laço de amizade com ele, não tem negócio para dar errado. Não tem negócio para dar errado, né? Eu acho que foi muito bacana esse comentário, porque com a internet teve mudança na parte visual assim, do mercado no geral, e teve um tempo ali, na meados de 2020, que a ideia era a parte não pessoal, não teria tanto a pessoa à frente da empresa. E hoje eu percebo o quanto é importante uma empresa humanizada, ter um ser humano à frente, que é quem dá esse start para a empresa. É a cara da empresa. Isso na verdade, é a onda do momento. Vou te dar um exemplo meu. Eu sempre fui resistente a gravar vídeo. Sempre fui. Não gostava de gravar e tal. Aí insistiram comigo, a Daniele, a minha filha, não, o senhor tem que gravar, porque não sei o que e tal. Eu falei, vou gravar. Até peguei brincando lá no meio da loja, o senhor não quer anotar aqui o que o senhor vai... Não, grava aí, eu vou gravar aqui. Impressionante como eu transformei o Instagram da loja em meu Instagram, e eu gravo os vídeos e coloco no da loja e no meu. Rapaz, eu não achava que dava tanto resultado assim. Mas um monte de gente comentando, dizendo, olha agora, gostei do garoto propaganda que está aí, que é a cara da Danilá. Porque, sabe, muita gente elogiando, e a visualização daquilo que eu gravei não tem nada a ver com a visualização gravada, um assunto da loja por outra pessoa. Sim. Então foi assim, vamos lá, eu gravava um vídeo aí, eu tinha num período pequeno ali, 500 visualizações, 1000, né? Quando eu gravei foi para 7.000, 6.000, aí eu falei, o pessoal gostou disso aqui, então bora gravar. Sim, com certeza. Né? Bora gravar. As pessoas se identificam, né? Exatamente a oportunidade que eu estou tendo aqui hoje de pegar esses conselhos. Eu me sinto abençoado por estar aqui, não é porque está na sua frente, porque eu vejo o que você comentou a respeito de ensinamento, os anos que você tem de prática, não é nem de teoria, de prática, aí está podendo estar aqui à frente, aprendendo, e quem vai estar assistindo esse episódio aí é gratificante. E aproveitando, a próxima pergunta, eu queria que, está vendo aí a nossa equipe é bem jovem, e eu queria qual é o conselho que você dá hoje para quem vai empreender, que é novo, que quer empreender, que, como você comentou, que quer repassar esse conhecimento? Olha, para quem é novo, que quer ter o próprio negócio, né, que quer melhorar de vida, que a maioria das pessoas ela vem a maioria de uma família com dificuldade, que às vezes tem dificuldade para estudar, e você pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Eu dei um exemplo lá no início que quando eu trabalhava empregado, ao mesmo tempo eu empreendia. Tem uma parte que eu não contei que eu posso colocar agora, que quando eu trabalhava no Correio, eu funcionário do Correio, é interessante eu lembrar disso agora, porque a dona Fátima Sufredini, esposa do Gilberto, trazia algumas coisas do Paraguai, que ela morava para lá, trazia do Paraguai para vender aqui. E eu pegava já da dona Fátima para me vender, sabe aonde? No balcão do Correio. Inclusive era errado fazer isso, né? Sim. Porque eu era funcionário do Correio. Folheado de ouro, era cordão, era anel, era pulseira, eu vendia, quer dizer, eu estava empreendendo ali, né? Eu vendia aqueles carrinhos não tem um carrinho de fricção que tu puxa aqui e solta? Puxa e solta. O menino eu deixava em cima do balcão do Correio.
Então, qual é o que eu digo para um jovem que queira melhorar de vida, que queira empreender? Descobre o que tu gosta, te apaixona por aquilo e vai fundo fazer e acredita. Não faz nada em dúvida. Se tiver dúvida, muda o foco. Arruma um foco que é o teu, que é o que tu gosta e vai fazer. Né? E aí, assim, esse espírito empreendedor meu estende aos meus filhos também, né? Por isso que eu disse que está no sangue. A Isabela, minha filha, pinta muito bem e ela vende as pinturas dela pelo Instagram. Sim. Alguém compra dela. Isso é empreender. Sim. Né? A Manuela, minha filha, também faz algumas coisas, fez por um período uns bolinhos de chocolate e tal, uns pão de mel e tal, e vendeu. Isso é empreender, né? Sim. O Pedro está descobrindo também, mas tem também um lado empreendedor dele. Ele vai encontrar isso aí. Sim. O Daniel também está encontrando o caminho dele para se tornar um empreendedor também. A Daniele já está empreendendo também, vendendo livro na internet, vendendo palestra na internet. Então, assim, todo mundo também tem esse lado empreendedor puxado do pai, entendeu? Então, assim, o jovem, o que não vale para o jovem? Encruzar os braços e achar que está tudo fácil, mesmo que o pai tenha lá a condição que tiver. Uma coisa é você. Eu comecei a história contando para vocês que eu comecei vendendo leite numa bicicleta. Depois eu fui para o correio, depois eu fui para o banco, quer dizer, fui primeiro para a Telepará, depois fui... Tem a parte que eu não contei, eu fui telefonista também na Telepará. Sim. Então eu fui primeiro vendedor de leite, depois telefonista, depois o banco, depois o correio, depois me tornei empresário. Então, assim, é meio insaciável quando você encontra algo que gosta de fazer. Eu disse para vocês agora há pouco que assim, mais do que o lucro, é a realização. É você iniciar um negócio e ver ele funcionando. E ver ele acontecendo. Vocês não têm nem noção de imaginar, para mim, por exemplo, eu disse um dia desse numa conversa aqui, não sei se era uma reunião com os funcionários, não lembro, mas eu acho que a Marta estava presente. Eu falei aqui que apesar de ter esses anos todos e estar aqui empreendendo esse tempo todo, mas eu não deixo passar um detalhe sem ser percebido por mim. Um corredor do hotel se está limpo, um papel que caiu lá no canto, um vidro que não está bem limpo, um apartamento que eu entro, quero saber se está tudo arrumado. A entrada da loja, quando eu entro na loja, eu entro como cliente, eu quero saber na hora que eu entro lá, como que está a localização das mercadorias, se tem uma visibilidade boa do cliente. Então, se tu não perder esse olhar, é um fator importante no decorrer. Sim. Você vende caminhão, máquina e tal. Se você entrar na sua loja de caminhão e de máquina e visualizar ela, como que o cliente está enxergando ela, você está entrando ali pela primeira vez, você não é dono daquela loja, você chegou ali agora, como que você está vendo os seus produtos? Então, assim, exemplo disso, mas é detalhe. Ou você é detalhista, na minha visão, ou você é detalhista, ou você jamais será bem sucedido. Porque levar por cima, sem enxergar detalhe, na minha visão, não dá certo. Se perde no caminho, né? Se perde no caminho, entendeu? Com certeza. E eu pedi pro senhor, o Maurício pediu para o senhor dar um conselho para quem quer empreender. Agora eu vou fazer uma dinâmica diferente. Eu quero que o senhor imagine que o senhor tem a possibilidade de dar um conselho para o seu neném lá do começo da carreira. Que os conselhos o senhor daria para o senhor mesmo lá do começo da carreira? Resumo em uma palavra. Se eu tivesse que dizer para mim, 31 anos atrás, não desiste nunca. Muito bom. Quem achar que empreender, que ser empresário é fácil, faça um concurso. Vá ser funcionário público. Vá ser um profissional de alto escalão de uma empresa grande, mas não empreenda achando que isso aqui é, sabe, ou tu te apaixona para fazer bem feito,
E quem se apaixona por isso não larga. Porque eu disse agora há pouco, se eu tivesse que começar tudo do zero, era a mesma coisa que eu ia fazer. E eu tenho até uma receita para dar para quem quer começar um negócio. Sabe qual é o melhor negócio, o negócio mais fácil do mundo para se montar? Com pouco dinheiro? Uma loja de móveis. Por incrível que pareça, o móvel tem volume, vai encher logo a loja. Colchão é volumoso, vai encher a loja. Estou dando uma dica, quem quiser montar loja de móveis, entendeu? E que se eu tivesse que começar tudo de novo, seria uma loja de móveis. Muito bem, muito bacana. E deixa eu te falar por quê. Se a pessoa sai de casa para morar sozinha, ela precisa de móvel. Sim. Se ela se casa, ela precisa de mais móveis. Se ela separa, ela precisa de móveis. É verdade. Os filhos crescem, precisa de móveis. Né? E aí o filho casa, móveis. E por aí vai. Toda hora você Tem precisa de filho, o móveis. filho quebra o móvel, tem que comprar outro. Móveis. Tem uma rotação muito grande, né? Não é E verdade? como você comentou, a dica que você daria pro neném lá de 29 anos é exatamente essa, não desistir, e foi o que transformou, que te deu resistência, casca grossa, para ser o neném que é hoje, o neném forte, determinado, trabalhador. Parabéns. Quando eu disse há pouco, obrigado, quando eu disse há pouco que eu não tenho medo de nada, eu estou sendo verdadeiro. Porque o que assusta, quem é mais jovem aqui deles? O mais jovem é o Andrei. Quantos anos tu tem, Andrei? 17. Pois é, o que assusta o Andrei, na idade do Andrei, me assustava. Entendeu? Sim. Então você tem o medo dos 20, aí você tem medo aos 30, você tem medo aos 40. Entendeu? Sim. Aí começa os zentas aí, 40, 50. Quando chega em 60, eu te digo que se tivesse... Tá, eu terminou essa entrevista aqui, esse podcast, acabou tudo, e aí não tem mais a loja. 2012 teve uma crise muito grande no mercado geral, todo mundo ia quebrar, ia acabar a vida de todo mundo em 2012. Em 2012, eu não lembro hoje aqui quantas lojas eu tinha, mas tinha mais de 5 lojas, acho que umas 8 lojas. Chamei todo mundo das lojas e falei para todo mundo aqui. Todo mundo cabisbaixo, que está difícil, é crise. E eu falei, quando chamei todo mundo aqui, eu falei, olha, esse ano é o ano que nós vamos crescer mais. O nosso faturamento do ano passado, nós vamos vender o dobro esse ano. Porque quando todo mundo desacredita do mercado, aquele que acredita se dá bem. Porque está todo mundo desacreditado. Quando o mercado está desacreditado, eu não compro porque eu não vou vender. E se eu não compro, eu não tenho produto. Aí o outro não tem, o outro não tem, o outro não tem, eu tenho, eu vendo, né? Tem um representante que chegou uma vez aqui para mim e falou assim, seu Neném, e aí, seu Neném, tudo bom? Eu falei, tudo beleza, tá bacana. Seu Neném, eu estou tão triste que eu não estou vendendo quase nada por onde eu passo, ninguém está comprando. E pelo jeito o senhor também não vai comprar, né? Aí eu fiquei olhando para ele, um senhor já de uns 60 anos, sei lá. Eu falei para ele, sente aqui, deixa eu lhe falar um negócio aqui pro senhor. Aí perguntei para ele, não sei exatamente a idade, mas ele falou na época, eu falei, o senhor tem quantos anos? Tem X idade. Eu tenho metade da sua idade, eu devia ter metade da idade dele. E eu falei, deixa eu dar um conselho pro senhor. Nunca mais chegue num cliente falando isso. Porque eu sou chegando dessa forma, ninguém vai lhe comprar porque está com pena do senhor não. Vão comprar porque o senhor trouxe oportunidade de negócio. O senhor trouxe algo para o seu cliente ganhar dinheiro. Seja uma história verdadeira sua ou não, o senhor tem que vender isso. Sim. Se o senhor chegar e vender essa tristeza que o senhor está vendendo aqui, eu vou lhe dar um conselho. Se o senhor for atender o próximo cliente desse jeito, volte para casa, não vá no próximo cliente. Melhore esse seu comportamento que o senhor vende. Sabe o que ele falou para mim? Pegou na minha mão. O senhor está certo, muito obrigado, o senhor está certo. Então assim, poxa, se eu vou vender e eu estou com esse desânimo todo para vender, eu não vou conseguir vender. Para mim é o seguinte, outro conselho para quem é jovem. Qual é o momento de pensar em empreender num negócio? Na visão de vocês, vou devolver para vocês a pergunta.
Qual é o momento de pensar? Eu vou pensar no que eu estou fazendo. Eu vou pensar... Em que momento eu vou pensar? Acho que é agora, né? O melhor momento é sempre o agora. Além de ser o agora, eu tenho que viver aquilo. Tu sabe quando é que eu penso nas minhas empresas? Sabe quando é que eu penso? Em que hora eu penso? Eu só paro de pensar nelas no momento que eu começo a dormir. Eu estou lá em casa assistindo televisão, talvez um jornal, uma novela, seja lá o que for, mas eu estou processando aqui. Aí eu estou viajando, se eu estiver viajando sozinho, aí que eu processo mesmo. Que eu não estou conversando com ninguém, né? Sim. Aí que eu processo mesmo. Então, assim, que hora eu acordo? Eu acordo às 7 da manhã. Às vezes um pouco mais. Mas acordo às 7 da manhã e vou dormir 10, 11 horas da noite. Então, desde o momento que eu acordei até a hora que eu fui dormir, a minha cabeça está ocupada com os meus negócios. Sim. Assim, não, às 18 horas eu parei de pensar. Não vai dar certo. Porque você, para empreender, você se questiona o tempo todo e você responde para você mesmo o tempo todo e você busca solução o tempo todo e para muitas coisas o tempo todo. Então, se você for, não, eu não vou pensar mais agora, eu vou relaxar aqui e não vou pensar. Então, não vai dar certo. Não existe o desliguei, né? Não existe. Não existe o desliguei. Exatamente. Rapidinho, antes do Mário se encaminhar aqui para a finalização, eu tenho uma pergunta pessoal que é uma coisa minha, que eu acho que deu muito certo e assim, eu queria também como aprendizado também. Em que momento o Nenê decidiu a cor laranja como identidade da marca? Porque para mim, desde que eu cheguei em Tailândia, e eu então um tempinho já, tudo que eu associava de laranja, eu lembrava da marca. E assim, era muito legal, porque eu lembro que vinha o carro de som todo laranja, me remetia a Danis lá, e quando eu estava até em outra cidade, tipo Belém, eu vi alguma coisa muito laranja, eu falava, nossa, é do Neném isso aqui. A gente vê alguém vestido de laranja, funcionário do seu Neném da Danis. E assim, eu achei, era uma pergunta pessoal, porque foi uma coisa que chamou atenção. Muita atenção. Qual foi a ideia? Eu tinha uma cor apagada. Qual era a minha cor? Azul e branco. Azul e branco com a faixinha vermelha, que é uma cor que quase todo mundo usa. Sim. E aí, comecei a olhar. Um dia, eu comecei a olhar. Aqui onde é o Banco da Amazônia era a loja azul, a loja parede a maioria branca, com a faixa azul e uma faixinha vermelha. Eu comecei a olhar lá do outro lado a loja, que do outro lado eu tinha uma loja de acessório de automotivo, né? Só automotivo. Comecei a olhar e falei, rapaz, não é algo que você olha e chama atenção. Aí eu fui, rapaz, eu vou mudar essa cor. E comecei, vermelho, não, vermelho muita gente usa. Falei, eu vou colocar laranja. Pintei nessa época os caminhões tudo de laranja. Caminhão, baú era branco, os caminhões botei tudo de laranja. E foi uma cor que pegou e hoje é a cor. E eu estou vestido de laranja. Né? Sim. Então, assim, é uma cor que pegou que o pessoal tem até medo dessa cor. Entendeu? Ah, laranja não pode! Teve uma reunião uma vez aí que chamaram o pessoal para reunião e apareceu 2 pessoas de laranja na reunião. Aí depois tu corta isso aí também, Sim, que sim. não é interessante para esse momento. Aí o cara chegou e virou, porra, mas tu vem de laranja? Aí o cara falou, sim, meu irmão, a camisa laranja não pode mais minha. Não é porque não pode laranja, qual é o problema? Então, assim, eu gosto que essa cor impacta, assim, e vou te dizer mais, ela vai impactar mais ainda, entendeu? Sim. Ela vai impactar mais ainda porque, assim, a gente não tem que fazer nada que assim, eu não tenho que ter medo de desagradar um grupo. Eu tenho que ter medo de desagradar a maioria. Se a maioria gosta, se a maioria acha bacana. Fizemos alguns eventos legais com um movimento de cor laranja e a van cheia de gente vestida de laranja, movimento nos bairros aqui, cadastrando cliente e tal. Isso é uma energia legal, entendeu? É uma energia legal. Então, assim, se isso ninguém tira. Sim. Ninguém tira. E, Daniel, pega para mim ali uns bonés para me dar para eles aqui.
E eu acho que, parabéns, ficou muito assertivo o laranja. Não é uma cor porque que chama ficou atenção? marcado, e como eu falo, até hoje, para mim, quando eu vejo algo muito laranja, em qualquer lugar que seja, me remete à marca. Mas a ideia foi justamente chamar a atenção, porque era uma cor bem apagada, entendeu? Era um negócio bem... Se tornou identidade. A identidade. Isso aí, faz parte do brand, né? Só colocando o que ele falou relacionado à cor, aquele cara da CIMED. Sim, a CIMED, o amarelo O da cara CIMED. veste a marca dele, a cor dele, o avião do cara é a cor da marca dele. Sim. Eu estou pensando em comprar um avião e mandar pintar de De laranja. laranja, muito Tá bem. certo, tem que ser laranja mesmo. É a mesma coisa com o Nubank, a gente associa o roxo ao Nubank. O roxo né? ou no banco. Então, Exatamente. assim, tem um sentido, né? Então, é bacana isso aí. É muito legal. Senê, a gente vai se encaminhando já pro fim do nosso papo Não, sensacional. mas já vai acabar? Tava tão bom. Não, isso eu não nego de jeito nenhum, tá sensacional. Que a gente tem que guardar um pouquinho para a segunda edição, entendeu? Exato. Porque A gente não pode esgotar o convidado, a gente Tu tem que ainda deixar... pode deixar, que ainda tem a continuidade desse episódio aí Ah, com depois. certeza, a gente pode fazer uma parte 2, uma parte 3, tem muita história para contar. São 46 anos só de Tailândia, 31 de mercado, tem muita história para contar. você tem muito ensinamento para dar, isso é muito bom. É Exatamente. bacana a gente poder, na verdade, estar aqui conversando com vocês, tirando as emoções aí que vem, que ninguém controla isso. Mas isso é bom. E eu, naturalmente, sou muito chorão mesmo, entendeu? Se puxar alguma coisa lá que mexe na minha história, a gente... O que é o pensamento que eu acho que a gente tem que ter? Num evento lá no Instituto, que depois tu vai gravar minha filha falando Sim, sobre sim. o Instituto, que a gente vai colocar que não dá para mim estar em Tailândia, né, como empresário, como o cara que começou tudo aqui, a história, um filho de Tailândia, eu posso dizer, porque eu cheguei aqui com 14 anos, mas não tem como tu separar isso de todas as outras questões de Tailândia, entendeu? Como que eu não iria querer o bem de Tailândia? Como? Não tem como, não. Sim. Então, o que eu puder fazer para contribuir com a Tailândia, farei. Entendeu? certeza. Por exemplo, quando eu digo que a gente tem um instituto funcionando 100% de gratuidade para as pessoas, que atende mais de 600 famílias, e que a gente tem o maior prazer de ir lá e ver aquilo acontecendo. Entendeu? Então, ir lá e poder reunir com pessoas lá ou em qualquer outro bairro, em algum lugar, que a gente tem esse projeto e vamos implementar ele, que é, por que não conversar com as pessoas nos bairros sobre empreendedorismo? Sim. Por que não despertar nas pessoas isso? Isso é uma contribuição minha para com a sociedade. Se eu tenho conhecimento hoje que posso dividir, não que eu sou o bam disso, não. Dividir um pouco da experiência que eu adquiri até aqui. Tirar um pouco do meu tempo para fazer isso, para bater um papo com as pessoas, igual a gente está conversando aqui. E isso é quase que infinito. Isso por que é infinito? Porque na medida que tu faz uma pergunta, que você faz uma pergunta e que a resposta está aqui, e que quando tu me mandou isso aí, meu Deus, eu falei, meu Deus, pode mandar aí do jeito que quiser, entendeu? Então, assim, se a gente tiver o pensamento que eu vou estar presente numa sociedade e que eu vou extrair dela o que eu puder de uma forma gananciosa e não devolver nada para ela, eu estou errado. Com certeza. Eu estou errado. Então, assim, a sociedade é cheia de mazelas, não é? Produzidas por nós. Sim. Produzidas por nós. Quantas vezes eu talvez deixei de dar oportunidade para alguém que ia tirar ele da droga, que ia tirar ele de um momento ruim? Quantas vezes eu posso ter deixado de fazer isso? Então, quando eu vou tomar conhecimento do que ocorre na sociedade, do que eu posso melhorar essa sociedade, com pouca coisa, talvez conversando, Sim. talvez levando informação daquilo que a pessoa... Não tem situações em que você chega numa conversa e lá uma colocação de alguém, uma palavra de alguém, dá um estalo. Poxa, era isso que eu precisava. Entendeu? Então, é isso que a gente tem que aprender ao longo da vida, que é o que eu já aprendi até aqui. Não é que eu sei tudo, eu tenho muito para aprender com vocês, com todo mundo. Mas o que eu aprendi, eu divido com você. O que você aprendeu, você divide comigo. Nós vamos achar solução para tudo. Porque tudo tem solução.
Sim. Né? Então não adianta eu achar que, tá, eu sou o cara que me dei bem na vida e que tem uma condição favorável e o outro não tem porque ele não quer, porque ele não procurou, ou vou arrumar culpa para todo mundo. Não, 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 não. Eu acho que oportunidade, às vezes eu tive a minha e aí dei o meu direcionamento, por que não ajudar o outro a direcionar o dele? Por que não querer um bem comum? Né? Às vezes as pessoas têm uma certa maldade em falar. Normalmente as pessoas falam um do outro, comentam coisas um do outro. Sim. Então assim, eu aprendi que se o que eu vou contar para uma pessoa sobre uma terceira pessoa não for agregar nada, eu não vou contar. Sim. Não vou contar. Então, se o que eu for contar, o que eu vou falar para ti vai melhorar a tua vida, beleza, eu vou falar. Se não vai melhorar, eu não vou falar. Então, esse entendimento do que eu posso fazer e do que eu vou estar melhorando a vida das pessoas e quando eu trago elas para perto de mim, que não me custa fazer isso. Eu acho legal o que aquele senhor da Havan faz. Eu acho legal o que ele faz, porque ele, quantas pessoas ele já inspirou pessoas a melhorar de vida e atrás e tal. Qual a necessidade que aquele cara tem de fazer aquilo? Nenhuma. Mas ele tem seguidores, né? Ele tem, sei lá, nem sei quantos, mas é muito. Então, assim, se você pode fazer para melhorar a vida do outro, não custa fazer. Com certeza. Né? Eu penso que assim na verdade, tu está ajudando o outro, tu está te ajudando. Sim. Tu está te ajudando a te sentir melhor com a melhora do outro. Com certeza. Entendeu? Sim, muito bom. Muito bom, Senhor. E com essa mensagem eu quero agradecer muito a sua participação. Foi realmente um episódio muito, muito legal. Posso dizer que foi um dos melhores que a gente já gravou aqui. E agora eu quero que o senhor dê o seu recado, diga como é que as pessoas lhe encontram, como é que elas encontram a Danis lá. Diga como é que elas fazem para lhe achar na loja, na internet, em qualquer lugar. A câmera é sua, o espaço é seu, fique à vontade. Tomar um cafezinho com o neném. Exatamente. Olha, Pode falar olhando para aquela câmera. Eu primeiro quero agradecer vocês pelo convite, né? Eu estava até meio enciumado que não tinha tido o convite, mas agora vocês já estão perdoados que me convidaram. Sim. Não, mas assim, uma oportunidade legal de conversar, uma oportunidade também da gente se aproximar de uma comunidade que talvez nem conheça a gente direito, né? Sim. Como a cidade cresceu muito, então tem muita gente que não nos conhece. Então é uma oportunidade de conhecer a nossa história, de conhecer a gente, de criar uma proximidade aqui e de que eu deixo aqui o convite. Venha tomar um café comigo. Você me encontra na Danis lá, você me encontra no Danis Hotel, você me encontra no Casarão. Aqui mais precisamente na Danis lá, porque a gente tem aqui toda sexta ou sábado, a gente sempre anuncia um café da manhã especial. Tem café da manhã todo dia, certo? Mas um café mais elaborado nos sábados. Então vem aqui tomar um café com a gente. Tem também o nosso Instagram, que é Neném da Danis lá. Quiser seguir a gente, agradecemos aí que a gente passa ali informações e também fala sobre a loja, sobre produtos e tal. E mais uma vez agradecer a vocês. Olha, vocês não têm noção como eu achei legal isso aqui. Muito obrigado. Eu prometo que no próximo eu vou até procurar me emocionar menos para poder falar melhor e poder ficar mais à vontade. Achei muito legal mesmo. Obrigado. E quero participar mais vezes e quero contribuir. Quando tiver um tema aí que a gente possa contribuir com alguma coisa, estamos aqui à disposição. Inclusive quero deixar esse auditório à disposição de vocês. Quiser convidar aqui para pessoas para entrevistar aqui, pode trazer aqui, tá à disposição aí, 0800. Eu quero parabenizar vocês e eles aqui de ter essa organização, porque já que se propõe a fazer um negócio, fazer bem feito, né? Sim. Não é um negócio meia boca, é um negócio profissional. Sim. Tem a equipe toda aqui, eu cheguei de tarde, encontrei primeiro com ele ali, já antecipadamente cuidando aqui. Então, mais uma vez, parabéns Obrigado. mesmo. Muito obrigado mesmo. E sucesso, só vai crescer, só vai crescer. A ideia é essa. Senhor, com isso eu agradeço muito, né? Agradeço muito a sua participação, agradeço demais. Mais uma vez reitero que foi um dos episódios que a gente mais teve o prazer de gravar aqui, que a gente ouviu muita história boa e a gente quer muito ter o senhor de volta no futuro para outros e outros episódios que tem muita história para contar. Agradeço o senhor, agradeço a sua família que acompanhou aqui a gravação, né? Que teve aqui dando todo o suporte para ele.
E agradeço a minha equipe que está aqui com a gente, ajudando aqui, dando todo o apoio. Agradeço a você que está assistindo a gente nesse episódio maravilhoso e agradeço também aos nossos patrocinadores. O Papo Pro é uma produção da TMD que tem o patrocínio de RMC Contabilidade Consultiva, a sua consultoria contábil aqui em Tailândia. Posto de Churrascaria Santa Clara, sua estrela guia. TRR FS, seu diesel de confiança. Sicara Corretora de Seguros, faça sua cotação hoje. Açaí do Neto, da família Vida Boa, para a sua. Yuri Bike Shop, sua bike do seu jeito. Real Norte Energia Solar, qualidade com preço justo. Atendemos em todo o estado do Pará. LF Hermes Construtora, construindo sonhos. E também o TMD Connect, a segunda edição do evento que mudou a forma como você enxerga o marketing. Está chegando dia 4 de outubro. Os ingressos já estão à venda, mas corre porque eles são limitados. Mais uma vez, muito obrigado, minha equipe, obrigado ao nosso patrocinador, obrigado a você, obrigado, seu neném, e a gente se vê no próximo Papo Pro. Eu sou o Mário Fernandes. E eu sou Maurício Valente. E esse é o Papo Pro.